dia 31 de outubro, vai ser comemorado 500 anos da Reforma Protestante. Então, nós, durante esse mês, viemos ministrando os 5 pontos que são os alicerces, a base da Reforma Protestante. Então, nós já falamos sobre 4 desses alicerces, e hoje nós vamos falar sobre o último, que é só lhe deu glória, glória somente a Deus. Antes, vamos dar uma breve recapitulada do que nós já falamos. O Leandro ministrou o primeiro, que foi sobre a sola escritura, que a palavra de Deus ela é suficiente para nós, ela é o nosso manual de regra e de fé. Nela nós vamos encontrar o que é necessário nós sabermos para a nossa salvação. Através da palavra nós encontramos. Apesar da palavra existirem passagens realmente difíceis de se entender, e a Bíblia por si só se explica, o que nós precisamos saber para a nossa salvação está ao alcance de todos, desde o mais inteligente até o menos inteligente. Isso está ao alcance de todos através da palavra. Então nós falamos sobre isso. Depois nós falamos sobre sola gratia, somente a graça, né? Que nós somos justificados, nós somos salvos somente através da graça de Deus. Isso não vem de vós, não vem de nós, não é por nossas obras. As nossas obras não podem nos salvar. A salvação ela é dada para nós graciosamente, né, como um presente de Deus. Nós falamos sobre isso. Em Efésios 1:4 diz que nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então Deus já escolheu a cada um de nós antes da fundação do mundo, ou seja, as nossas obras não podem nos salvar. Depois nós falamos de sola fide, somente a fé. Então nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé. Ou seja, nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no que Cristo fez na cruz do Calvário, na obra de Jesus, na vida, na obra do Senhor Jesus. Então, através da fé, nós depositamos a nossa confiança em Jesus, e nós cremos na obra redentora dele. E falamos também sobre solos Cristos. Somente Jesus é o nosso mediador, somente ele pode ligar o homem a Deus. Não existe outra forma de nós sermos salvos senão através de Jesus Cristo. Nós falamos sobre isso. A Bíblia diz que Deus exaltou a Jesus à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está em Filipenses 2:9 até 11. E Jesus prometeu também para nós: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, de maneira nenhuma eu vou excluir. Promessa de Jesus para nós. 4 pilares da Reforma Protestante, que são as bases da Reforma Protestante, e hoje nós vamos falar do 5º, só lhe deu glória. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 10, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler o verso 31. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até aí só, tá bom. Presta atenção aqui agora, ó. Você já parou para se perguntar, por que você está vivo? Qual o motivo da sua vida? Por que você existe? Você já parou para perguntar isso? Eu já parei para perguntar isso várias vezes. Eu acho que todo ser humano, em algum momento da vida, para e questiona isso, né? Qual o sentido da minha vida? Por que eu estou vivo? Qual o objetivo de eu estar vivo? Qual o sentido de eu estar vivo? Para que eu existo? Para que eu estou aqui no mundo? Por que eu moro aqui em Itajubá? Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Você já parou para se perguntar isso?
Catecismo Maior de Westminster responde isso, é a primeira pergunta que ele responde. Ele diz assim, ó: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você existe para glorificar a Deus. Eu existo para glorificar a Deus. O fim principal da nossa vida é glorificar a Deus. É para isso que nós existimos. O ser humano existe para glorificar ao Senhor. Depois, se vocês quiserem pegar comigo as referências, eu tenho aqui Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31, que foi o que nós lemos, Salmos 73, do 24 ao 26, e João 17, do 22 ao 24. São as bases bíblicas que respondem essa pergunta. Em Romanos 11:36 está escrito assim, ó: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. A glória tem que ser única e exclusiva para Deus. Porque dele, ele é a fonte. Por meio dele, ele é o mantenedor. E para ele, ele é o alvo. Percebe? Como vem dele e volta para ele. É tudo por Deus, é tudo para Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que guardar na nossa mente é: nós nascemos e nós vivemos para glorificar a Deus. É para isso que Deus te criou, é para isso que Deus me criou, para que a gente glorifique a Ele. Tá claro isso? Beleza. Aí talvez você esteja perguntando assim: beleza, Rodrigo, mas como que eu glorifico a Deus? De que forma que eu glorifico a Deus? Será que existe uma regra? Será que existe um padrão? Existe. Existe uma regra, existe um padrão, existe algo que Deus deixou para nós, para que a gente saiba como glorificar a Ele, para que a gente saiba de que forma nós vamos glorificar a Ele. Aonde que está isso? Aonde que está escrito isso? Na palavra. Deus deixou a palavra para que a gente saiba de que forma nós vamos glorificar a Ele. Essa pergunta também é respondida no Catecismo Puritano de Spurgeon, que está também ligado ao Catecismo de Westminster. A resposta é, a pergunta: mas como eu vou glorificar a Deus? Existe uma regra que Deus nos deu para glorificá-lo? Sim, a resposta é a palavra de Deus. Ela é a única regra para nos direcionar à maneira correta de glorificar a Deus e fruir dele. As referências: Efésios 2:20, 2 Timóteo 3:16 e 1 João 1:3. Depois, no final do culto, se você quiser pegar comigo as referências, eu te passo, tá? Então, nós já sabemos que nós existimos para glorificar a Deus, esse é o motivo principal da nossa vida, e nós sabemos que Deus deixou uma forma, uma regra, para que a gente saiba de que forma nós vamos glorificar a Ele, que é através da sua palavra. Certo? Então, tá bom. John Piper disse o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Entenda, irmão, a nossa situação não está no fazer. A nossa glorificação a Deus, glorificar a Deus não quer dizer fazer algo para Ele. Quer dizer ser. Antes de fazer, nós precisamos ser. Quanto mais nós pertencemos a Deus, mais Ele é glorificado em nós e através de nós. Quanto mais você pertence a Deus, mais Ele é glorificado em você e através de você. Agora vamos fazer um autoexame aqui. Será que nós temos buscado a nossa alegria em Deus? Será? Aonde nós temos buscado a fonte da nossa alegria? Será que todas as áreas da nossa vida glorificam a Deus? Se eu fui criado para glorificar a Deus, eu devo glorificar em todas as áreas da minha vida, em tudo que eu fizer eu devo glorificar a Ele. Nós lemos lá, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Os lugares que nós frequentamos, glorifica a Deus? Aonde você tem colocado a planta dos seus pés, aonde você tem ido, você pode dizer assim, ó: eu estou nesse lugar aqui, ó, glória a Deus por isso. Eu entrei nesse ambiente, glória a Deus por isso. Você pode dizer isso? Será que nós podemos dizer isso aonde nós temos colocado a planta dos nossos pés?
Será que as conversas que nós temos tido, será que elas glorificam a Deus? Quando a gente coloca o pé para dentro aqui da igreja, né, desse local onde nós nos reunimos, é muito fácil, irmão, a gente colocar uma máscara, oh, glória a Deus, aleluia, tatati, tatatá, é muito fácil. Mas o cristianismo mesmo é a hora que a gente coloca o pé lá fora, lá no nosso trabalho, lá no nosso estudo, lá na nossa casa. É lá que nós demonstramos se nós realmente somos cristãos ou não. E será que as conversas que nós temos tido, será que elas têm glorificado a Deus? Vai fazendo um autoexame aí, ó, vai pensando. Será que os programas que nós temos tido, que nós temos assistido na televisão, será que eles glorificam a Deus? Será que enquanto eu assisto a Rede Globo eu posso falar assim, glória a Deus porque eu estou assistindo essa novela aqui, ó, que bênção de novela, hein? Ensinando tudo de bom. Será? Tudo que eu fizer, seja comer, seja beber, e tudo que eu fizer seja para a glória de Deus. Será que nós temos glorificado a Deus com o que nós temos colocado diante dos nossos olhos? Deus, Ele nos deu um manual de regra, e Deus, Ele nos deu princípios que nós devemos seguir. Só que nós pegamos e nós ligamos a televisão, e nós assistimos uma emissora que fala tudo o contrário que a Bíblia diz. Tudo ao contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz, seja fiel à sua esposa, e a novela me ensina a trair a minha esposa. Não tem problema eu trair, não tem problema eu ter mais de uma mulher. A Bíblia ensina que eu devo adorar a um Deus somente, porque só existe um Deus. Aí eu ligo a televisão, eu vejo que a televisão está me ensinando que eu posso adorar vários deuses, não tem problema. Aí eu perco o meu precioso tempo, recebendo dentro da minha casa, recebendo na minha mente, tudo que é contrário ao que Deus me ensina, o que Deus manda eu fazer. Será que eu estou glorificando a Deus com isso? Será que a música que eu tenho ouvido tem glorificado a Deus? E quando eu falo de música aqui, irmãos, por favor, vamos quebrar esse paradigma de música gospel e música secular. Tem muita música gospel que não é bíblica, e muita música secular que tem mais conteúdo de palavra do que música gospel. Vamos quebrar esse paradigma de querer separar as coisas, né? Música gospel, música secular. Roupa gospel, roupa secular. Livro gospel, livro secular, e assim por diante. Mas será que a música que eu ouço, ela glorifica a Deus? Será que ela tem princípios bíblicos? Será que ela fala de graça comum? Tem uma cantora gospel que canta, eu estou pagando o preço para entrar no céu, eu estou pagando, eu estou pagando, eu estou pagando. Alguém aqui paga alguma coisa para entrar no céu? Nós podemos pagar um preço para entrar no céu? Se você acha que você pode pagar o preço para entrar no céu, você nunca vai herdar o céu, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, e foi Jesus que pagou, e só Ele podia pagar. Ninguém pode pagar o preço para entrar no céu. Aí nós, em contrapartida, ouvimos uma música secular, que o marido fez para a esposa, você é tão bonita para mim, ele declarando o seu amor para a sua esposa, you are so beautiful to me. Nossa, gostaram, hein? Cadê a Marli, professora de inglês aqui para fazer nota 10? Entende, irmão? Uma música que é considerada secular, mundana, fala sobre graça comum, sobre um marido fiel à esposa, e isso glorifica a Deus. E uma música de alguém que se diz cristão, não tem base bíblica. Será que o que nós temos ouvido tem glorificado a Deus? Será que as pregações que nós temos ouvido têm glorificado a Deus? Ou nós temos ouvido os falsos profetas e temos, aplaudido a eles? Será que as nossas orações têm glorificado a Deus?
Será que os louvores que nós cantamos têm glorificado a Deus? Não sei se você já passou por isso. Teve uma fase da minha vida, logo depois que nós iniciamos o ministério, do Ministério de Cristo, de rap e gospel, logo depois que nós lançamos o primeiro álbum, e as portas começaram a se abrir para nós, e nós começamos a receber convites e tal, surgiu uma oportunidade de que eu vivesse do ministério, de que eu pudesse largar tudo e falar, nossa, agora eu vou viver da música, né? Aquele lance de vou ser um artista gospel, né? E eu entrei numa crise comigo mesmo, na questão de, eu achava que eu passar 10 horas do meu dia no meu trabalho, glorificava menos a Deus do que aquele que vive da obra. Então eu comecei na verdade a gente é ensinado, né? A gente é ensinado de que nós devemos separar as coisas, né? Separar o profano do santo. Então eu achava assim, se eu viver da obra, eu vou glorificar mais a Deus do que trabalhando. Trabalhando eu estou correndo atrás do vento. Eu estou gastando a minha energia e o meu tempo em algo que não tem valor. E depois, conforme você vai caminhando com Cristo, você vai aprendendo um pouco mais, e você vê que tanto o trabalhador que passa 10 horas dentro da empresa, se ele faz isso para a glória de Deus, Deus está se alegrando tanto quanto aquele que é ministro na obra do Senhor e vive 24 horas para Deus. Entendeu? Você deve glorificar a Deus lá no seu trabalho. Você deve glorificar a Deus lá na empresa sua, lá na sua escola, lá na sua sala de aula, dentro da sua casa. E Deus vai aceitar tanto quanto aquele que é ministro 24 horas. Um pastor, um evangelista, um músico, o que seja. Então nós temos que viver para a glória de Deus, independente daquilo que nós vamos fazer, porque não tem como separar. Se nós somos cristãos, não tem como eu separar. Dentro da igreja eu glorifico a Deus, mas no meu trabalho eu não glorifico. Não tem como separar. Eu tenho que glorificar a Deus em todas as áreas da minha vida. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Dê o seu melhor aonde você estiver, como se fosse para o próprio Deus. Viva a sua vida para a glória do Senhor. A palavra glória aqui na palavra de Deus, o termo grego é doxa, e o hebraico é kabod. Kabod significa peso, ou qualidade do peso. Isso demonstra a importância da glória de Deus, como Deus, Ele se importa com que a gente entenda o peso disso. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. O único que possui glória na sua essência, glória intrínseca, é Deus. O ser humano não possui glória. O que acontece com a gente é refletir a glória de Deus. Nós não possuímos glória, nós refletimos. Você lembra de Moisés? Moisés pede para Deus assim, Deus, deixa eu ver a sua glória face a face. Deus fala para ele assim, não tem como, Moisés. Eu não vou te mostrar, porque ninguém pode me ver face a face e sobreviver. Então Deus fala assim para Moisés, eu vou mostrar minha glória para você, mas de relance, tá? Como se Moisés tivesse visto as costas de Deus e não a face. Moisés vê a glória de Deus, como se fosse as costas de Deus, vê a glória de Deus de relance. E o que a Bíblia diz? Que na hora que Moisés desce do monte, como que está o rosto dele? Refletindo a glória de Deus, o rosto dele está claro, as pessoas não conseguem ficar olhando para o rosto de Moisés, porque ele refletia a glória de Deus. Eles até pedem para Moisés, põe um pano no rosto aí, porque a gente não está conseguindo nem ficar olhando para o seu rosto. Ele refletia a glória de Deus. Quanto mais nós nos envolvermos com Deus, mais nós teremos condições de obedecer a Ele, mais íntimo nós nos tornaremos dEle,
e mais nós refletiremos a glória dele para o mundo. E a glória deve ser somente a ele e a ele somente. Mas qual o nosso problema em conseguir fazer isso? Hoje nós estamos aqui falando disso e a gente está lançando tudo isso na mente, certo? A gente está sabendo, nossa, beleza, a gente está sabendo de teoria. Mas por que na hora da prática a gente não consegue fazer? Por que a gente luta? Nossa, eu sei que eu preciso da glória a Deus, mas eu não consigo. João Calvino falou uma frase que é sensacional. Ele falou o seguinte: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E isso é verdade. Quando Adão e Eva caíram lá no jardim do Éden, todo o nosso ser ficou corrompido. Lembra que nós falamos sobre isso? A nossa moral foi corrompida. E o nosso coração agora, ele se inclina em fazer ídolos. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você confia em alguém corrupto? Você confia num político corrupto? Se ele te prometer, você confia que ele vai cumprir? A Bíblia fala que o nosso coração é corrupto. E ele está cheio de vontade de criar ídolos. Jesus diz em Marcos 7, 21 e 22, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. É do nosso coração que surge tudo isso. E o nosso coração está sempre pendendo em querer criar ídolos. Se nós pegarmos a palavra de Gênesis a Apocalipse, se tem uma coisa que Deus combate, é a idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém. E o que é idolatria? Quando a gente fala de idolatria, automaticamente a gente pensa assim, em imagem, essas coisas, não é? Mas idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Talvez o seu relacionamento seja um relacionamento idólatra. Talvez o seu emprego seja um emprego idólatra. Talvez você está colocando o seu emprego acima de Deus, ele está tomando o lugar de Deus na sua vida. Talvez o dinheiro seja o seu ídolo. Talvez você tenha amado muito dinheiro e se esquecido de Deus. Talvez você não tenha idolatrado isso, mas você tenha idolatrado um líder. Algum líder religioso. Isso acontece também dentro das igrejas cristãs evangélicas. Acontece muito, infelizmente. Talvez você tenha idolatrado os seus bens materiais. A gente sempre conversa isso lá em casa. Falo isso com a minha esposa. Amar as pessoas e usar as coisas. Né, amor? A gente sempre fala isso. A gente não pode esquecer. Coisas são feitas para serem usadas. E pessoas foram feitas para serem amadas. Então, que os nossos bens, Deus nos deu, Deus nos abençoa com os nossos bens, é para servir, irmão. Não é para você amar o seu bem, não, e deixar a pessoa de lado para amar o seu bem material. Faça um autoexame na sua vida. Pense aí. O tempo que você gasta com alguma coisa vai dizer o quanto aquilo é importante para você. Se eu gasto todos os dias 4 horas da minha vida assistindo televisão, quer dizer que isso é muito importante para mim, porque eu gasto 4 horas da minha vida assistindo televisão. Se eu gasto 5 horas da minha vida jogando videogame, quer dizer que o videogame é importante para mim, porque eu estou gastando 5 horas da minha vida jogando videogame. O tempo que você gasta com alguma coisa vai dizer o quanto aquilo é importante para você.
e às vezes nós estamos gastando um tempo precioso com coisas que não são eternas. Não que seja errado você ter um momento de lazer, desde que o lazer glorifique a Deus, desde que o programa que você assista glorifique a Deus. Abra comigo, por gentileza, em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. A gente vai ler do verso 18 até o 23. Romanos, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deus está falando aqui que não vai ter desculpa no final dos tempos. Não vai ter como alguém chegar diante de Deus e falar: Deus, mas eu não sabia da sua existência. Eu não sabia que eu tinha que te glorificar. Eu não sabia, não vai ter desculpa. E Deus, ele fala que a ira dele se revela, a ira dele cai sobre aqueles que não o glorificam, mas que idolatram outras coisas senão o próprio Deus. Em suma, meus irmãos, o elemento básico da corrupção do ser humano é a recusa de glorificar a Deus. Em suma, o nosso problema é que nós recusamos em dar glória a Deus, porque o nosso coração é caído, porque o nosso coração está contaminado pelo pecado. E quando os reformadores falam de só lhe deu glória, de glória somente a Deus, eles enfatizaram que a salvação ela se inicia e finaliza em Deus. Então, o que eles enfatizaram é que nós devemos dar glória a Deus, a glória total a Deus pela nossa salvação. E devemos também dar glória a Deus na nossa adoração. É isso que eles enfatizaram. Se é Deus quem inicia e termina o plano de salvação na vida de um homem, e de fato é Deus quem inicia e Deus quem termina o plano de salvação, então toda a glória seja somente a Deus. Se Deus não divide a glória dele com ninguém, e o fim supremo nosso como cristãos é glorificar a Deus, então vamos glorificar a Deus. Vamos buscar glorificar a Deus com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o que sai da nossa boca, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de tratar o próximo. Que a glória seja a Deus e somente a Deus e a ninguém mais. João 4:23 diz: Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus está à procura de um povo que deseja adorá-lo em espírito e em verdade. Lembre-se, você foi criado para glorificar a Deus. Esse é o fim
supremo da sua vida. Esse é o fim para o qual Deus te criou, para glorificar Ele. E como você vai saber de que forma glorificar Ele? Lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. Deus vai se revelando a você, e você vai conhecendo mais a Deus, você vai tendo intimidade com Deus. Eu já falei isso em outras ministrações. A gente vai fazer 10 anos de casados. Eu conheço a minha esposa e ela me conhece, às vezes, de um olhar. Como que nós conseguimos isso? Você acha que foi chorando na frente dela, foi rolando, até caindo no chão, rodopiando? Não foi dessa forma que eu criei intimidade com a minha esposa. Eu criei intimidade com a minha esposa me relacionando com ela, passando tempo com ela. Com Deus não é diferente. Para criarmos intimidade com Deus, nós precisamos gastar tempo com Deus. Não tem fórmula mágica, meu irmão. Não tem como você ter intimidade com Deus se você não gastar tempo com Deus. Em leitura da palavra, em oração, em busca. Aí a gente lê biografias e assiste histórias de grandes homens piedosos que fizeram tantas coisas, né? Ontem a gente assistiu a história de Spurgeon. Depois vocês procuram lá no YouTube, tem lá, você põe assim, documentário Charles Spurgeon. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Meu Deus, irmão. Você vê a história do cara, você começa a ver Deus usando ele, Deus levantando ele, e a forma... Ele morreu, vai fazer 200 anos, amor? 200 anos que ele morreu. Até hoje, existem vários trabalhos que iniciaram lá quando ele foi chamado por Deus, e Deus usou ele levantou trabalhos, e até hoje isso está gerando frutos, 200 anos depois. Aí você vê a vida do cara, o cara vivia para glorificar a Deus, ele orava, ele buscava ao Senhor, ele estudava a palavra, ele tirava tempo de oração, ele buscava o Senhor. O nosso problema é esse, a gente vê ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém piedoso, sendo usado por Deus, Deus levantando essa pessoa, e a glória, e Deus sendo glorificado através da vida dessa pessoa, a gente fala assim, puxa vida, eu queria ser igual a essa pessoa, que jeito, eu passo horas jogando videogame, que jeito que eu vou ser igual a esse cara? Nossa, eu queria ter um ministério de louvor, assim, igual a Lagoinha, assim, cara, sabe, do começo, que Deus levanta e que eu posso arrecadar recursos e ajudo os missionários e mando dinheiro para os missionários, e Deus me usa, cara, nossa, eu queria tanto, que jeito, eu passo a semana inteira com a minha cara na televisão, assistindo novela, eu não oro, eu não leio a palavra, eu não faço nada para buscar o Senhor, mas eu quero ser usado, eu quero ser igual o Spurgeon, nunca. A gente tem que pedir para Deus, Deus tem misericórdia da gente, Senhor. Espírito Santo, ó, move o meu coração para as coisas que é de Deus, sabe? Se a gente não consegue fazer isso, se eu não estou conseguindo dar a Deus a glória que lhe é devida, ora, peça para Deus, entra lá no seu quarto, dobra o seu joelho, deixa o seu joelho inchar lá, mas Deus, tem misericórdia de mim, que eu vivo para a tua glória, Senhor, me ajuda a viver para a tua glória, se esse é o fim para o qual Deus me criou, me ajuda, Senhor, a ser assim, me ajuda, Deus, faz acontecer na minha vida, Senhor. E quando nós falamos de só lhe deu glória, viver para a glória de Deus, nós estamos falando nada mais, nada menos do que santidade, viver em santidade. Nós precisamos viver em santidade de vida. Abra comigo, por favor, em Colossenses, capítulo 3. Deus está buscando um povo para adorá-lo em espírito e em verdade. Colossenses, capítulo 3.
Deus ele deu para a gente um padrão de vida para a gente viver. Se você se considera um cristão, existe um padrão de vida para a gente viver. Deus estabeleceu um padrão de vida para nós. Vamos ler a partir do verso 9, por favor. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com a nova natureza. Está falando de nós aí, né? Presta bem atenção, está falando de você aí, ó. Está falando de mim também. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente, ou seja, nós estamos sendo santificados conforme nós vamos caminhando, até que a gente se pareça com o nosso irmão Jesus, sendo perfeito, né? Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. E o verso 17, para a gente fechar. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Glória a Deus. Quanta riqueza tem nesse verso, quanta coisa a gente pode aprender nessa passagem. Muita coisa mesmo. Deus nos deu um padrão de vida para que a gente viva. E aqui nesse verso, Deus ele está nos instruindo de várias formas. Ele fala para a gente ser cheio da palavra de Deus, né? Que a riqueza da palavra de Deus esteja entre vocês. Por quê? Porque quando nós estivermos cheios da palavra de Deus, nós vamos conseguir fazer aquilo que ele orienta ali. Perdoe um ao outro. Assim como Deus te perdoou, perdoe ao próximo. Olha só. Às vezes a gente fala assim, né? Não, dor de barriga dá uma vez só, não é assim? Fez uma vez, beleza, mas a segunda não tem não. Eu vou vingar. Aí depois a gente vai e aprende lá, né? Escrito assim, ó. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Está lá em Seu Madrugas, capítulo 3. Aí a gente vê Deus falando assim, ó, da mesma forma que eu perdoei você, e você não merecia perdão, mas eu te perdoei. Vai lá e faz para o próximo que te magoa. Daí a gente vê Deus orientando assim, ó, instrua-os uns aos outros em sabedoria. Como que eu vou conseguir te instruir em sabedoria se eu não estiver cheio da palavra de Deus, né? Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Se a palavra de Deus habitar ricamente em nós, eu vou te instruir com sabedoria na palavra e você vai me instruir com sabedoria na palavra. Ele diz aqui, cantem salmos, hinos, louvem a Deus. Se eu estiver cheio da palavra de Deus, eu vou cantar ao Senhor.
da minha boca vão sair palavras de gratidão, vão sair cânticos espirituais, porque nós estamos cheios, ricos da palavra de Deus. Faz toda a diferença para nós, preste bem atenção nisso, faz toda a diferença para nós, como igreja, se cada um de nós tivermos o nosso tempo de intimidade com Deus particular, faz toda a diferença. Se você tiver o seu tempo de intimidade com Deus lá na sua casa, no seu particular, e eu tiver o meu, vai fazer toda a diferença quando a gente se reunir para adorar a Deus. O problema, às vezes, parece que a igreja está meio capengando, né? Parece que não vai, né? Parece que as coisas não estão fluindo. De uma forma geral, irmãos, isso só reflete que nós não estamos vivendo para a glória de Deus. Porque nós saímos das nossas casas no domingo, e nós já saímos com a mentalidade errada. A gente sai pensando assim, ó, eu vou lá no culto para me encher. Eu vou lá no culto para que eu seja cheio para aguentar a semana. Aí durante a semana, eu não tenho nenhum contato com Deus, através de leitura da palavra, através de oração, através de ouvir um louvor, através de ouvir uma pregação, de nenhuma forma. Aí eu chego aqui na igreja, eu quero ser cheio para aguentar as minhas lutas durante a semana. Aí eu não vou conseguir. Imagine só, se eu te der um prato de comida hoje e falar assim, ó, agora você só vai comer domingo que vem. Chega segunda-feira, você ainda vai. Chega terça, vai chegar uma hora, você não vai aguentar, seu corpo não aguenta. O espiritual é a mesma coisa, irmão. A gente sai de casa com a mentalidade errada, a gente sai de casa achando que a gente vem no culto domingo para a gente ser cheio. Mas a gente deve se encher durante a semana. Imagina você cheio, eu cheio, o irmão que está do lado cheio, o outro cheio, que está atrás cheio, que está na frente cheio. O que vai acontecer quando a gente se reunir? Nós vamos transbordar na presença de Deus. Nós vamos ver as coisas acontecer. Nós vamos ver os milagres acontecer. Nós vamos ver Deus operar. Porque você está cheio e eu estou cheio. Nós vamos chegar aqui transbordando. E é isso que nós temos que fazer. Só que fica complicado, porque às vezes nós não estamos cheios de Deus e nós queremos vir aqui para se encher, e depois nós voltamos para a nossa vidinha medíocre, longe dos caminhos do Senhor, não dando a glória devida a Ele, sendo que nós devemos dar a glória devida a Ele. Lê de novo, por favor, o verso 17 de Colossenses aí, Colossenses 3,17. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Deus deve ser glorificado em tudo que nós fizermos, tudo, seja por palavra, seja por ação, nós devemos fazer tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus por isso. Será que, volto a repetir, será que as nossas ações e as nossas palavras, a gente pode assim, contar uma piada e acabar de contar essa piada e falar assim, graças a Deus por essa piada? Será que eu posso chegar aqui para o meu irmão e falar assim, ó, vou te contar uma coisa aqui, ó, não é fofoca não, tá? Só quero compartilhar para você. Tá sabendo a última? Graças a Deus porque eu estou te contando isso. Será que as minhas ações eu posso falar assim, eu vou agir dessa forma aqui, ó, em nome do Senhor Jesus? Tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. Se não, irmãos, lembre-se, o seu coração é enganoso, ele é corrupto, ele vai querer criar os ídolos dele, e vai tentar nos convencer que esses ídolos vão trazer felicidade e alegria para nós, mas não vão. A nossa alegria e a nossa satisfação, ela se completa em Deus, e somente em Deus. Só Deus pode nos satisfazer completamente. Existe um buraco aí no seu coração, do tamanho de Deus, e só cabe Deus aí. Nada do que você faça vai preencher esse vazio. Nem droga, nem bebida, nem relacionamentos, nem nada, só Deus pode preencher
esse vazio do seu coração. Então, nessa noite, o meu desejo, e eu peço que o Espírito Santo nos ajude, me ajude e te ajude, que a gente saia da teoria e comece a passar para a prática. Que a gente saia daqui pensando assim, eu preciso viver para a glória de Deus. Eu preciso viver de uma forma que glorifique ao Deus que eu sirvo, porque foi para isso que Ele me criou. Foi para isso que Ele me fez. E eu só vou ser plenamente satisfeito a hora que eu obedecer a Ele. Que a gente possa sair daqui pensando assim, eu preciso viver a minha vida para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar?